Vasco fechou acordo com o empresário do goleiro Léo Jardim. O português Admar Lopes chegando com tudo no Rio de Janeiro. E além disso também, Fernando Diniz contará com reforço importante para a partida de amanhã contra a equipe do São Paulo. Tudo isso você, vascaíno, verá aqui e agora, nesse Acorda Vascão, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades nessa manhã de quarta-feira. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá bom? Tem o Acorda Vascão, que é inclusive este vídeo que você está assistindo agora. Ele sai todo dia às 7 horas da manhã em ponto aqui no canal. É o meu compromisso, como eu sempre digo, com você, esse Acorda Vascão. Tem também o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde para te manter informado sobre o nosso Cruz Maltino. E fechando com chave de ouro dia, o Boa Noite Gigante, chegando pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade no canal do Gigante Vasco. E você aí, amigo vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e corre já aqui embaixo e venha fazer parte da família que mais cresce dentro do YouTube vascaíno. Venha fazer parte do canal Gigante Vasco, eu conto mesmo muito com a sua inscrição. Além disso, curta também o vídeo, compartilhe, tudo isso é essencial e principalmente o seu like. O seu like é que divulga esse Acorda Vascão, é que divulga os nossos vídeos, então larga o dedo no joinha e venha se inscrever aqui no nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente falando logo sobre essa situação do goleiro Léo Jardim. Essa situação que tira o sono do torcedor vascaíno, porque o Vasco ele é muito bem servido com hoje um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, que é o Léo Jardim, goleiro de seleção brasileira, goleiro que classificou o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, pegando os pênaltis naquela terceira fase contra o Operário em São Januário. Goleiro que foi super importante também para a Copa do Brasil do ano passado, né? Pegando pênalti contra o Fortaleza na terceira fase, contra o Atlético Goianiense nas oitavas de final, contra o Atlético, aliás, o Atlético Goianiense o Vasco passa direto, mas contra o Atlético Paranaense nas quartas, Léo Jardim pega a pênalti nas penalidades. Então assim, o Léo Jardim foi um goleiro importante no ano passado na Copa do Brasil, foi um goleiro importante em 2023 na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro e está sendo um goleiro também importante nesse ano de 2025. O Léo Jardim é uma peça importante para o Vasco, mas neste momento a relação entre o goleiro e o torcedor vascaíno não é nada boa e não poderia ser diferente. O que o Léo Jardim está fazendo com o torcedor vascaíno é um grande absurdo. E o que também o goleiro está fazendo com a instituição Vasco da Gama é um absurdo maior ainda. Porque neste momento o Vasco já apresentou 4 propostas para o goleiro renovar o seu contrato, que vai até o final do ano com o Vasco. Todas elas recusadas, e a última em que o Vasco coloca na mesa do Léo Jardim um vencimento mensal de R$1 milhão, o Léo Jardim pede um valor entre R$1,5 milhão a R$2 milhões por mês. No caso, quando eu digo Léo Jardim, é quem o representa, o seu staff, chamado Paulo Pitombeira. Então, os nãos, as recusas, tudo envolvendo o goleiro Léo Jardim é algo relacionado ao agente Paulo Pitombeira. E meu amigo vascaíno, nesses últimos dias, quando eu venho trazendo a você informação sobre o goleiro Léo Jardim, eu sempre deixo muito bem informado a vocês o seguinte: a situação envolve a não renovação do Léo Jardim, mas é importante, entre asteriscos, sempre lembrar que o Vasco tem uma dívida com Paulo Pitombeira e a relação entre a diretoria do Vasco e o empresário não é boa. E exatamente essa relação ruim, desgastada, pode ser um motivador para a não renovação do goleiro Léo Jardim. Eu sempre deixei isso muito bem claro a você. E meu amigo, eu fui atrás, tá? E essa dívida que o Vasco tem com o goleiro Léo Jardim, com o empresário, melhor dizendo, do goleiro Léo Jardim, Paulo Pitombeira, ela chega mais ou menos à casa de R$6 milhões. São dívidas relacionadas a 2 contratações recentes do Vasco.
a do zagueiro João Vitor, feita no início do ano passado, e a do meio-campo Maxime Domingues, feita no meio do ano passado. Ambas essas negociações foram intermediárias pelo empresário Paulo Pitombeira, que trouxe o João Vitor do Benfica ao Vasco e que trouxe Maxime Domingues de um clube do futebol português chamado Rio Ave ao nosso Cruz Maltino. Ambas negociações teve o empresário Paulo Pitombeira como esse intermediário. E, meu amigo, em negociação, quando se tem um empresário envolvido, e hoje no futebol todas elas têm, o empresário tem direito a uma porcentagem do passe, da negociação. E o Vasco ele gasta com o zagueiro João Vitor um valor exorbitante de 32 milhões de reais de forma inicial, mais um gatilho contratual foi ativado no final do ano passado, chegando a 40 milhões, e essa negociação ainda pode chegar aí a casa de 51 milhões de reais. Mas inicialmente o valor do João Vitor foi de 32. A compra do Maxime foi de 12 milhões e 400 mil reais. Então duas compras que chegam quase a casa de 53 milhões de reais, e o Paulo Pitombeira tem uma taxa dessa negociação que não foi paga pelo Vasco. E é por isso que a relação está desgastada. Mas ontem tivemos uma informação muito importante que vai destravar esse negócio, muito provavelmente, que é a informação relacionada ao acerto, ao acordo que o Vasco da Gama fez com o empresário Paulo Pitombeira. Informação é que o Vasco acertou a forma de pagamento dessa dívida com o empresário, será feita em 5 parcelas no valor de 1 milhão e 200 mil reais, ou seja, um valor total de 6 milhões de reais é hoje o que o Vasco deve ao empresário. A expectativa é que diante desse acordo, né, feito entre o Vasco e o empresário, as negociações andem, ou seja, a negociação nesse momento de renovação contratual do goleiro Léo Jardim com o Vasco venha a ser destravada, né? Essa é pelo menos a expectativa que Paulo Pitombeira, pelo fato de ser empresário do goleiro Léo Jardim, vinha fazendo jogo duro nessa negociação para forçar o Vasco da Gama a pagar essa dívida que tem com o empresário, e se esse era realmente o objetivo, conseguiu. Então, diante disso, a expectativa é que as coisas andem. Vale a pena acreditar no Léo Jardim? Eu não sei, mas as palavras que ele trouxe após a partida contra a equipe do Melgar em São Januário pela Sul-Americana evidenciam que realmente, se for para acreditar no Léo Jardim, o desejo dele é ficar, e quem vem dificultando, ou quem vinha dificultando as tratativas, era o seu empresário. Se liga aí só nas palavras do goleiro camisa 1, Cruz Maltino. Renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar é essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do goleiro Léo Jardim, né? Então volto a repetir, se for para acreditar em Léo Jardim, mais do que nunca as palavras dele são reais, e a expectativa agora depois desse acerto é que as coisas possam andar, até porque com a chegada, né, do diretor executivo Admar Lopes, a expectativa é que a coisa ande mais ainda, pois o Vasco pagando essa dívida tem uma relação mais tranquila com Paulo Pitombeira, e tendo o Admar Lopes como mais novo diretor executivo, a relação entre o Vasco, representada por Admar Lopes, e o goleiro Léo Jardim será uma relação ainda mais próxima. Por quê? Porque Admar Lopes, que tem já a data marcada para chegar aí no Rio de Janeiro, nesses próximos dias desembarca na cidade carioca para conhecer as instalações do CT Moacir Barbosa, conhecer São Januário e iniciar esse trabalho olhando a próxima janela de transferências, foi o responsável por ter levado o Léo Jardim ao Lille. À época, no caso, Admar Lopes ainda era o chefe do departamento de scout do clube inglês. Ele faz com que a diretoria do Lille comprasse o Léo Jardim do Rio Ave, em Portugal. E logo em seguida, no ano de 2020, quando ele inicia sua carreira no cargo de diretor executivo no Boa Vista, ele faz questão e contrata o Léo Jardim do Lille por empréstimo. Então,
Em 2019, quando era chefe do departamento de scout do Lille, ele faz com que a diretoria do clube francês comprasse o Léo Jardim. E no ano seguinte, em 2020, quando ele se torna o diretor executivo do Boa Vista, tendo seu primeiro ano como diretor de futebol, ele contrata o Léo Jardim por empréstimo do próprio Lille, clube francês. Então, assim, o Admar Lopes é alguém que tem uma relação muito próxima ao goleiro Léo Jardim, já teve essa oportunidade de trabalhar com o goleiro em já oportunidade, de fato, em 2 clubes diferentes, e a expectativa é que essa relação importante venha a ser essencial também aqui para a sua chegada ao nosso Cruz Maltino, ser uma peça para destravar as negociações. E é claro, Admar Lopes não será uma peça importante apenas para destravar negócio, né, amigo vascaíno? Admar Lopes será uma peça importante olhando para todo o aspecto de clube do nosso Cruz Maltino, olhando para a chegada de reforço, olhando para uma logística de futebol, uma estruturação do organograma de futebol, uma revolução no departamento de scout do nosso Vasco da Gama. Eu acho hoje que, para mim, é o mais importante dentro do nosso Cruz Maltino, a mudança no CT Moacir Barbosa. Estamos falando de um diretor executivo como o Admar Lopes, que tem passagens por grandes clubes do futebol europeu. Porto, que tem uma estrutura magnífica em Portugal, Lille, que tem uma estrutura magnífica na França, Bordeaux, que tem uma estrutura gigantesca na França, Boa Vista em Portugal. Então toda essa experiência vasta e grande que o diretor executivo Admar Lopes tem pelos clubes por onde passou, a expectativa e a motivação do Vasco em ter contratado o português é para que ele implemente tudo o que aprendeu aqui para essa modernização do CT Moacir Barbosa. E precisa, meu amigo. O Vasco, de fato, está muito atrás, cara. Eu vi um vídeo recente, e vai aparecer até na imagem a vocês, gente, do CT do Mirassol, cara. A gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê o Mirassol lá em cima na tabela do Brasileirão. O Mirassol hoje na tabela do Campeonato Brasileiro é nada mais nada menos do que o 8º colocado com 17 pontos, a 1 ponto atrás do G6 e a 5 atrás do G4. Aí a gente olha e fala, caraca, olha que sorte. Mas não tem sorte no futebol, amigo. Futebol hoje não é mais feito de sorte. Futebol hoje é feito de competência. E a gente tá vendo aí um CT do Mirassol absurdo, cara. O Mirassol tem um estádio em um local e tem um CT em outro com uma estrutura, uma qualidade gigantesca. O CT do Mirassol, e com todo o respeito do mundo ao Clube Paulista, mas é um clube de Série B que pela primeira vez disputa a Série A do Brasileiro, é um CT de primeiro mundo. É um CT que dá de 10-0 ao Vasco. É um CT que tem área molhada, tem academia, tem dormitório, local para os atletas dormirem. Tem exatamente tudo dentro do centro de treinamento do Mirassol. E a gente vê o Vasco, que é um clube de elite, cara. Um clube grande, um clube gigante do futebol brasileiro. E não entrega, assim, nem 5% do que é o CT do Clube Paulista. E volto a repetir. No futebol, amigo vascaíno, não existe sorte, cara. Existe competência. Então é triste, ao meu ver, olhar para essas imagens que estão aparecendo aí ao lado e ver que o Vasco, que é o Vasco, não tem uma estrutura nem um pouco parecida com essa. Não é nem parecida, tá? Nem parecida. E aí eu te pergunto, cara, é caro fazer isso? Por exemplo, o Mirassol. Esse CT do Mirassol ele foi construído a partir de um dinheiro que o Mirassol ganhou da grana da venda do Luiz Araújo. Luiz Araújo, jogador que o Flamengo contratou recentemente, era um atleta lá dos Estados Unidos, se destacou lá, rodou o mundo todo, e o Flamengo compra. Com o dinheiro da compra do Luiz Araújo, né? O Flamengo, por aquele negócio da FIFA que é cláusula de solidariedade, né? Que no caso o Luiz Araújo, por ter sido um cria do Mirassol, mecanismo de solidariedade. Pronto. O Mirassol sempre tem sempre tem direito a uma porcentagem nas vendas do Luiz Araújo. E exatamente diante desse dinheiro que foi recebido pelo Clube Paulista, o Mirassol pegou essa grana e investiu no CT. Enquanto isso, o Vasco, meu amigo, entra dinheiro, sai dinheiro e nunca consegue reformar o CT Moacir Barbosa. Só para fazer uma leve correção, esse CT do Mirassol já vem sendo construído há algum tempinho, né? E essa venda do Luiz Araújo para a equipe essa venda milionária do Luiz Araújo aconteceu em 2017 e 2018 para o Lille da França e foi essa grana que fez com que o Mirassol ganhasse aí esse dinheirinho importante. Então, amigo, assim, é tenso, cara, é triste. Pra mim essa é a realidade. É triste o que acontece. A gente vê o Mirassol com esse CT
e ver o Vasco nas condições. Então, alô, Admar Lopes, tá tudo aí no seu peito. Assim como também, amanhã, meu amigo, é dia de Vasco e São Paulo e tá tudo no peito do Fernando Diniz. Será que o Diniz vai sustentar essa bronca? Mas é jogo importante, amanhã é jogo decisivo e eu tenho um recadinho aí pra vocês. Bom, amigo vascaíno, eu paro aqui esse vídeo para falar com você sobre a Inplay. Você aí conhece a Inplay? Não? Então fica tranquilo que eu vou te apresentar agora o fantasy game que mais cresce no Brasil. A Inplay não é uma casa de aposta, a Inplay não é uma bet, é um aplicativo que você pode se divertir com os seus amigos e ganhar dinheiro, amigo vascaíno. A Inplay é uma plataforma em que nela há moedas. Essas moedas, elas são conquistadas através de jogos que você faz dentro dessa plataforma. E exatamente com essas moedas que você pode transformá-las em dinheiro. Eu vou aqui nesse momento entrar aí na Inplay. Como vocês estão vendo, essa é a nossa página, temos 726 membros do canal Gigante Vasco, esse é o ranking do mês de junho. E tem ali a aba Campeonatos. Precisa de 10 mil moedas para São Paulo e Vasco, 2.600 e 1.000 moedinhas. Eu tenho 2.500, 2.100, então dá para jogar. Eu vou fazer esse jogo aqui. Mais de 11 chutes no gol na partida? Eu acho que sim. Acho que sim. Mais de 2 cartões amarelos para o Vasco? Eu acho que sim também. Mais 50% de posse de bola para o São Paulo? Não. Mais de 4 escanteios do São Paulo? Sim. Mais de 80% de pressão dos passes? Sim, do Vasco. Mais de impedimento do Vasco? Sim. Mais de 9 escanteios do São Paulo no jogo? Não. Mais de 15 chutes do São Paulo no jogo? Também não, amigo vascaíno. Essa pelo menos é a minha opinião. Gol do Coutinho no jogo? Eu acho que também não. E Pablo Maia cometendo mais 2 faltas de volante? Eu acho que sim. Então foram aí as 10 perguntas respondidas e eu, caso consiga acertar todas essas 10 perguntas que foram feitas na aba Campeonato, eu terei aí um retorno de moedas bem grande. Só para você ter noção, eu investi 1.000 e se eu acertar todas essas perguntas, eu terei um retorno de 300 mil moedas. E é exatamente como eu acabei de trazer a vocês com essas moedas que eu transformo em dinheiro real. Tendo 100 mil moedas, eu tenho 100 reais. Tendo 200 mil moedas, eu posso transformá-las em 200 reais. 300 mil moedas, 300 reais. A Inplay é um aplicativo, é uma plataforma em que você pode ganhar. Eu nunca coloquei dinheiro na Inplay e posso ganhar, ganho através de vídeos que eu vejo, ganho através aí de recompensas diárias, ganho e você pode ganhar entrando agora na Inplay aqui no link, na descrição e o link também do comentário fixado. Entrando agora, você terá direito a 1.000 moedas e com essas 1.000 moedas você pode fazer esse joguinho de Vasco da Gama e São Paulo, jogo amanhã do Campeonato Brasileiro. Acertando todos, meu amigo, você tem 300 reais garantido aí no final de semana. Vai perder? É claro que não, né? Então corre pra Inplay, venha se divertir, venha participar e vai lá e já se inscreva, no canal do Gigante Vasco na plataforma. Show? Fui! Beijão, abraço e saudações vascaínas a toda a rapaziada da Inplay. Bom, amigo, então vem comigo aqui nesse Acorda Vascão para eu trazer a você uma informação importantíssima para essa partida de amanhã contra a equipe do São Paulo. Hoje, pela parte da manhã, acontece o último treino de preparação para enfrentar o Tricolor Paulista pela 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz vai a campo junto com o elenco Cruz Maltino olhando para esse jogo decisivo, tá? E hoje, pela parte da manhã, o Fernando Diniz contará com um reforço que infelizmente não pôde contar durante todos esses últimos dias. O Vasco está treinando no CT Moacir Barbosa desde terça-feira retrasada, treinou terça, quarta, quinta, sexta, sábado folgou domingo, aí teve treino segunda e ontem, terça-feira, e terá hoje o último treino, o 8º treino de preparação, esse grande período e longo, inclusive, que o elenco Cruz Maltino teve diante da parada da data FIFA, E o Vasco não contou com o garoto Ryan, porque o Ryan estava servindo a seleção brasileira sub-20 desde o início do mês. Ele viajou com a seleção brasileira para Cairo, no Egito, para a disputa de 3 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, Foi um amistoso contra a Islândia, 0-0 na quinta-feira passada, com a Arábia Saudita neste último sábado, 1-1, e contra a Coreia do Sul na segunda-feira, no caso, anteontem, uma goleada da seleção brasileira pelo placar de 4
1-0. O Ryan, meu amigo vascaíno, hoje é uma peça fundamental para o técnico Fernando Diniz. Inclusive, o próprio profissional, o próprio Diniz pediu para a diretoria do Vasco não liberar o Ryan, mas naquele momento já não havia mais tempo, o Vasco teve que liberá-lo para fazer parte desse time que viajou e enfrentou aí essas 3 seleções em Cairo, no Egito. O Vasco ele fez um upgrade na passagem do Ryan, de acordo com o GE, e adiantou essa volta do atacante. Então ele se apresenta hoje no CT Moacir Barbosa e fará parte desse último treino de preparação para essa partida de amanhã contra a equipe do São Paulo. Ryan, que é autor de 2 gols nos últimos 4 jogos do Vasco da Gama, titular absoluto, né, no sistema ofensivo do técnico Fernando Diniz. E além do Ryan, outro atleta que também hoje retornará ao Vasco, estará presente no treino pela parte da manhã, é o lateral direito Puma Rodrigues. O Pumita, o Puma que estava servindo a seleção uruguaia, também, meu amigo vascaíno, estará à disposição aí do técnico Fernando Diniz para esse treino de hoje. Tende a viajar com o grupo amanhã. Hoje à tarde, né, para enfrentar o São Paulo amanhã. Show? Boas notícias? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira e já, tá? Eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!